posso clamar, pela fé posso enxergar. O programa Restaurando Vidas está começando agora. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Temos olhado e temos observado nos noticiários, temos observado nas conversas, como o povo está amando dinheiro, amando possuir, querendo acumular para si tesouros. A gente tem visto pessoas fraudando, outras sendo corrompidas, pessoas querendo a qualquer custo tirar de outros e ajuntar para si muitos e muitos tesouros. A palavra do Senhor, ela traz aqui algo maravilhoso para abrir a sua mente, abrir o seu coração e para que você veja qual o final desse dinheiro. Lá em Jó, capítulo 27, versos 16 e 17, diz: se o perverso amontoar prata como pó e acumular vestes como barro, ele os acumulará, mas o justo é que os vestirá e o inocente repartirá a prata. Até quando vale este ter acima de todas as coisas? A palavra do Senhor diz que nós devemos ter aquilo que nos é necessário. Se o Senhor nos abençoar com uma grande riqueza, ainda assim nós utilizaremos dessa riqueza para o quê? Para benefício daqueles que estão ao nosso redor. A palavra do Senhor, ela condena essa prática de perversos, de homens sem escrúpulos, que ajuntam para si, passando por cima de outras pessoas, fazendo tipos de projetos os mais variados possíveis, mas que não usam da decência, da moral, da honestidade, e ele traz uma resposta. Olha, certamente eles acumularão esse tesouro, acumularão prata, mas quem vai gastar, quem vai usufruir, serão os justos. Você tem analisado a sua vida? Você tem buscado a qualquer custo aquele emprego, a qualquer custo aquela vaga, a qualquer custo aquele cargo? Você tem passado por cima das pessoas? Tome cuidado. O Senhor Deus, Ele está olhando todas as coisas, nada fica escondido dos olhares do Senhor, nada. O Senhor Deus controla e sabe tudo o que passa no seu coração. É tempo agora de você analisar a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Talvez seja tempo de voltar, tomar uma direção certa, ou de parar, dar meia volta, ir ao contrário daquilo que você esteja indo. Ainda é tempo de se acertar com o Senhor, ainda é tempo de analisar a sua vida e traçar agora planos onde o Senhor está no centro dela. Que Deus te abençoe. Vale a pena servir a Deus, vale a pena esperar no Senhor, porque Ele sabe, pode todas as coisas e Ele te ama. Quero conversar hoje com um jovem, o Anderson. Anderson hoje tem 26 anos, mas Anderson teve uma vida muito difícil, até o dia que ele encontre o Senhor Jesus. Vamos passar então essa entrevista? Posso clamar, pela fé posso enxergar. Recebo com muita alegria hoje no programa Restaurando Vidas o meu irmão Anderson Augusto Ferreira. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Amém, Pai do Senhor. Anderson, a sua história é uma história impactante, porque você com 1 ano de idade, o seu pai vai para os Estados Unidos buscar uma melhora de vida, mas acaba sua mãe ficando sozinha, seu pai ficou lá um longo período, e vocês tiveram uma infância ali bastante complicada por causa disso. Foi um pouco complicado, sim, porque minha mãe ficou sozinha, né, para trabalhar, sustentar eu e meu irmão, uma mulher. Hoje em dia não é fácil sustentar a família sozinho, mas Deus deu força para ela, porque eu sei que Ele já tinha uma obra na minha vida e está se cumprindo essa obra. Eu creio no Deus que eu sirvo, Ele é poderoso para fazer o impossível acontecer na vida de qualquer pessoa. Eu creio mais a cada dia que passa, porque Ele me dá força para trabalhar, para
me dá força para me fazer o que eu tenho que fazer nos meus dias, nas minhas noites. Então, sou muito grato a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Agora, ainda muito novo, por causa da situação financeira, sua mãe também se vê ali com o marido ausente, né? Seu pai tinha ido para os Estados Unidos. Você e o seu irmão, vocês vão morar na fazenda. Ele na casa da sua avó e você na casa de um tio. Foi uma época difícil também na fazenda, né? Foi uma época difícil, porque viver longe do meu pai, longe da minha mãe, né, de quem eu mais amo, né? Então foi difícil para mim, para meu irmão, mas graças a Deus, Deus nos sustentou, né? E por isso que hoje eu exalto, adoro o nome de Deus, o nome de Jesus. Amém. Né? Não só porque eu sei que Jesus morreu na cruz do Calvário, para que eu tivesse uma vida e vida em abundância, né? Mas eu adoro o nome de Deus, o nome de Jesus, porque Ele mudou minha história, minha vida. Agora, como mudança da tua vida, você volta a morar em Poços de Caldas e depois, quando você começa a ir na adolescência, sua mãe tinha que trabalhar para sustentar, você volta a morar com a sua mãe e acontece um negócio assim, você é convidado a experimentar drogas. Quando que foi isso? Como é que aconteceu esse envolvimento com as drogas? Então, eu morava no Primavera, Jardim Primavera, aí eu fui convidado a morar numa casa do meu pai e da minha avó, ali na Avenida São Jorge, perto da Vila Rica, no bairro São Jorge, e aí nós fomos morar lá. E lá eu comecei a ter mais contato com meu primo Tiago, meu primo Tafarel, o Thomas, e ali eu comecei a andar junto com eles, nós ia pra quadra, nós ia pra todo lugar junto. E aí ele começou a fumar maconha e começou a me chamar para ir, e aí eu fui. E aí eu comecei a fumar maconha junto com ele, comecei a gostar, e aí comecei até a vender. Interessante. Quer dizer que você primeiro você experimentou, depois começou a se habituar com ela, começou a desenvolver um gosto por essa droga, só que depois você precisava de sustentar essa droga, você precisava de arranjar condição de comprar. Então você foi vender para poder sustentar o vício. Também. E porque o dinheiro que eu vendia, o dinheiro eu não aproveitava em nada. O dinheiro que eu vendia, eu pegava e bebia cerveja, eu comia. Eu nunca comprei roupa com esse dinheiro, não comprei um tênis, um sapato, nada. Nem ajudava na minha casa, muito menos ajudar na minha casa com esse dinheiro. Agora, você foi se envolvendo então um pouco mais com as drogas, passou a comercializar, até que um dia aí você acontece de preso. Como é que foi esse negócio? Então, eu estava lá na Vila Rica, eu estava subindo da boca de fumo, que eu já tinha vendido bastante. Aí eu estava subindo, aí eu dei de cara pro camburão da Rotan. Eu entrei dentro de uma casa, escondi. Aí eu peguei e saí para fora depois de um tempo. Achei que a polícia já tinha ido embora, mas não, estava na porta da casa me esperando. Aí o policial me pegou pelo pescoço e eu joguei a droga dentro da casa da mulher. A mulher saiu com a droga na mão, né? Foi desse jeitinho que eu tô te falando que aconteceu. E mostrou pro policial, o policial falou pra mim, é tua essa droga? Eu falei, é. Aí ele me trancou dentro do camburão, aí pegou meu primo também que tava junto comigo, trancou ele dentro do camburão, meu primo falou que era dele também, e levou nós pra delegacia. Aí chegando lá, o delegado interrogou nós dois, conversou com nós, e meu primo desceu pra cadeia porque ele era de maior, ficou uns 4 meses na cadeia, e mandou eu embora pra minha casa, porque eu era de menor. Aí no dia do julgamento do meu primo, eu recebi uma intimação, eu tinha que ir lá. Aí eu fui, cheguei lá, eu assumi que a droga era tudo minha, falei que o meu primo não tinha nada a ver, eu não conhecia Jesus ainda, eu mentia, porque meu primo também vendia junto comigo. E aí o juiz mandou soltar o meu primo, porque eu falei que a droga era tudo minha, que o meu primo não tinha nada a ver. E aí o juiz fez um acordo comigo. Eu teve que assinar o SURS 2 anos, todo mês eu teve que ir lá e assinar, né? Ficou sendo vigiado, ficou sendo monitorado. Quer dizer que a droga, ela leva a isso. Ela leva a dependência, ela leva você a fazer aquilo que você não quer e ela leva ao fundo do poço mesmo, né? Porque para a pessoa chegar aí, ficar ali num camburão, é uma situação muito triste, né? E eu fico pensando também para os pais. Eu queria falar para você que é pai, você que é mãe, talvez você não queira nunca passar por uma situação dessa, ver o filho dentro de um camburão. Mas será que você tem ministrado sobre ele a palavra do Senhor? Você tem passado para ele, tido tempo de desenvolver nos seus filhos valores, principalmente valores bíblicos? Porque a palavra de Deus,
ela não concorda com o uso de drogas, não concorda com adultério, não concorda com várias práticas que nos levam ao fundo de poço. Muito pelo contrário, ela nos exorta a buscar as coisas do alto, as coisas que agradam a Deus. Então, você pai, você mãe, você que é responsável também por uma pessoa de menor, você deve investir na educação, investir em estar conversando, dispor de tempo para educar essa pessoa, para que não ocorra igual aconteceu na vida do Anderson. Anderson, daí para frente você ainda continuou, conheceu o crack, ficou internado no estado de São Paulo. Quanto tempo? 1 ano e uns 4 meses. Mas tudo isso sem conhecer Jesus, tudo isso sem nenhuma luz no fim do túnel. Sim. Até que um dia você ficou vazio, já receberam os convites, mas ainda não tinha aceitado. Mas um dia bateu um vazio muito grande no seu coração. Como é que foi? Então, aí depois que eu fui internado em Cachoeira de Emo, Pirassununga, depois eu fui transferido lá para Porto Ferreiro, onde eu fiquei mais de 1 ano, até trabalhei lá. Eu trabalhei na cozinha também. Depois de interno eu passei a ser monitor, comecei a trabalhar na cozinha, ajudava eu e mais um rapaz que chama Thiago, de São Paulo, também estava internado lá, fazia comida para os internos, eram uns 30, estava uns 30, 32 internos. Aí eu e ele estava fazendo comida para ele, já estava trabalhando lá, e depois que eu saí de lá, eu voltei a usar crack. Não adiantou nada, eu fiquei 1 ano e uns 4 meses lá na clínica trancado, bebendo remédio, e não adiantou nada. Você voltou pro crack? Voltei a fumar crack depois que eu saí da clínica. E a sua vida estava uma desordem? Estava uma desordem. Eu vendia a geladeira da minha mãe para fumar crack, eu vendia as panelas dela para me comprar cigarro. Também tinha o hábito do cigarro também? Tinha. Eu tinha dia que eu andava com 4 maços de cigarro dentro do bolso. Você fumava aquilo tudo? Fumava. Quer dizer que a vida estava de mal a pior, uma vida vazia, uma vida cheia de agressão ao próprio corpo, e tentando suicídio. Tentei 3 vezes me matar, e Deus me livrou da cadeia, da morte, do inferno, vamos dizer assim, para mim ter uma vida abundante, porque diz a palavra de Deus em Isaías, capítulo 1, versículo 18, vem e razoemos, mesmo que seus pecados sejam como a escarlate, será branco igual a neve, mesmo que seja como carmesim, será como a lã. Se quiseres me ouvirdes, comerás o melhor dessa terra, mas se fordes rebeldes, será morto a espada, porque a boca do Senhor diz. Então, eu creio que Deus me livrou desse inferno, para mim ter uma vida abundante, comer o melhor dessa terra, para ir morar no reino dele. Amém. Quem te convidou para ir na igreja? Leandro e o pastor Liseu. Eles convidaram, você não aceitou de pronto, mas aquele convite ficou guardado ali. Ficou no meu coração. O Leandro me encontrava, tinha vez que o Leandro trabalha de noite, né? De noite ele faz 3 turnos na Corimbaba. E tinha vezes que ele estava, eu acho que ele estava chegando no serviço, já era tarde da noite, eu estava andando na rua, tinha vez que descalço, drogado, tinha vez que estava bêbado. E aí ele me abraçava, falava, vai lá na igreja um dia, você vai ser bem-vindo em nome de Jesus. E eu falava para ele que eu ia, só preparado de me chamar, sabe? Porque eu não ia nada. Então quer dizer que mesmo você estando descalço, estando ali sem tomar banho, estando ali nos... drogado, ele te abraçava, tinha carinho? Me abraçava, falava, vai lá um dia, você vai ser bem-vindo em nome de Jesus. Falava para mim que Jesus me ama, que para mim ir lá. E eu falava que eu ia, só para ele parar de me chamar, sabe? Mas eu não ia nada. Mas teve um dia que eu acordei cedo. O coração estava duro. Estava duro, estava endurecido. Estava igual de Faraó quando prendia o povo de Deus, né? Mas aí teve um dia que eu acordei cedo, entrei debaixo do chuveiro, comecei a chorar, porque comecei a falar, eu não devia ter feito isso, por que eu fui fumar droga? Eu fiquei mais de 1 ano internado, e agora por que eu fui fumar? E lembrei que eles tinham me chamado para ir para a igreja, e comecei a ir para a igreja. E aí eu conheci Jesus, chegando lá, eu não sabia nem onde ficava Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, eu nunca tinha lido uma Bíblia, nem sabia que Jesus tinha morrido na cruz para mim ter vida em abundância, para mim morar no céu, se eu aceitar Ele como o único Salvador, né? Porque a palavra de Deus... Aí Deus foi te ensinando ali, através das ministrações, você foi ali conhecendo o plano da salvação, e um dia isso entrou no seu coração de uma vez? Entrou no meu coração, e foi me libertando, né? E qual que é a atitude de uma pessoa que tem Jesus no coração? Bom, eu hoje, minha atitude é sempre falar a verdade, ser honesto com as pessoas, ter misericórdia para alcançar aquele misericórdia. Aquele negócio de ter mentido por juízo, então? Não, aquilo lá... Que a droga era toda sua, é uma coisa do velho homem. Do velho homem. E ficou para trás. Agora é novidade de vida. Se fosse hoje,
Meu primo ia ficar preso, porque eu ia falar a verdade, eu ia falar, não, ele vendia, e era de nós dois a droga, e meu primo ia ficar preso, porque mas eu não consigo consigo que tem mais Jesus mentir. não tem nem droga na parada. Não, aquele que tem Jesus não existe droga, nem nada, né, que possa me acabar com a minha vida, com a vida da minha família, do próximo que está perto de mim. Eu acho que aquele que tem Jesus contamina as pessoas com a tua alegria, né, com a tua felicidade, que Jesus enche a minha alma do gozo dele, da alegria dele, da paz dele, porque hoje eu sinto uma paz muito grande, graças a Deus. Aquela paz e aquela alegria que você buscou por um grande período nas drogas e nunca encontrou, e pelo contrário, veio até a vontade de suicidar, a vontade de acabar com a própria vida, agora você encontrou em Jesus. Em Jesus, graças a Deus. Jesus é maravilhoso, né? Bem que a palavra de Deus fala que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, né? Amém. E o apóstolo São Pedro escreveu na sua carta: humilhai-vos debaixo da onipotente mão de Deus, e no tempo certo ele vos exaltará. Amém. Então eu guardo essa palavra no meu coração e entrego todo dia meu caminho na mão de Deus. Porque seu pai foi embora, deixou vocês, ficou um grande período nos Estados Unidos, depois voltou. Você ainda guarda mágoa, você deixou de perdoar seu pai? Como é que é a tua vida hoje com seu pai? Não, minha vida com meu pai hoje é boa, é tranquilo. Eu gosto do meu pai, amo ele, né? Não tem rancor, não tem aquela mágoa? Mesmo sabendo de muitas dificuldades que minha mãe passou, já vi minha mãe chorar muitas vezes, né? Triste, magoada, né? Minha mãe foi uma mulher sofrida também, que morou na roça quando eu era pequena também, quando eu era menor. E mesmo assim, eu amo meu pai, eu perdoei ele, porque Jesus disse que se nós não perdoar o próximo, Deus não vai perdoar nossas ofensas, né? Então eu guardo todas as palavras que eu leio na Bíblia e toda a minha oração, quase todas, não vou dizer todos, que eu não faço a mesma oração todo dia, sempre muda alguma coisa, né? Mas eu... Olha pelo seu pai? Oro pelo meu pai, oro pelas minhas irmãs, meu irmão, pela minha família, Glória a Deus. Oro para quem está em cadeia, nas clínicas, quem mora na rua. Amém. Anderson, muito obrigado pela tua vinda aqui. Que Deus continue colocando no seu coração esse desejo de ganhar almas, de testemunhar aquilo que Jesus fez na sua vida. Que Deus te abençoe muito e muito obrigado. Amém. Por você ter aceitado estar aqui no programa Restaurando Amém. Vidas. Amém? Amém. Amém. O programa Restaurando Vidas não terminou. Eu conversei com o Anderson Augusto Ferreira e eu volto já já. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do verso de número 13. Diz a palavra do Senhor: e alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e, de tal modo, prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando
e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém. Quero orar. Senhor Deus, muito obrigado porque a tua palavra traz direção, traz vida, traz cura, traz poder. Em nome de Jesus, fala através do teu servo e enche essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas do teu Espírito Santo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Duas situações ocorrem aqui nesse texto. Primeiro, alguns homens, filho de um sacerdote, queriam ali, diante de uma pessoa possessa, em nome do Senhor Jesus, mandar que aquele espírito fosse embora. É interessante que muitas vezes você pensa que por ser filho de uma pessoa cristã, filho de uma pessoa que realmente tem um compromisso e uma intimidade com Deus, você está debaixo da bênção. Nem sempre, nem sempre. É preciso que você também tenha uma decisão por Jesus, que tenha uma vida com Jesus e que ame a palavra do Senhor. Estes homens aqui eram filhos de um sacerdote, mas esses homens tentaram aqui, sem qualquer autoridade, mandar embora um espírito maligno. O espírito maligno, na mesma hora, diz: olha, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vós quem sois? A falta de autoridade, ela tem sido constante hoje no meio da igreja do Senhor. Pessoas que pregam sobre a humildade e vivem num requinte de luxo. Pessoas que pregam sobre o amor, mas não sabem perdoar o próximo. Pessoas que pregam sobre a idoneidade, mas dão calote na praça. Pessoas que pregam e não vivem aquilo que pregam. A palavra de Deus diz que nós temos que realmente ter uma vida no altar do Senhor, para ter autoridade de pregar a palavra, de mandar um espírito maligno embora. Estes homens aqui, eles até poderiam parecer como cristãos, eles poderiam até falar assim: olha, nós somos filhos de um grande sacerdote, mas eles não tinham nenhum conhecimento da palavra e não tinham nenhuma intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje isso acontece, e isso acontece para envergonhar o povo de Deus. Pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo, mas que não têm compromisso, que não têm uma palavra firme, que não têm um testemunho adequado, que não têm nada a ver com aquilo que reflete a glória do Senhor. Se você é realmente um homem cheio do Espírito Santo, os frutos do Espírito têm que ser evidentes no seu coração. É muito fácil falar que somos cheios do Espírito Santo, mas temos que apresentar frutos dignos desse arrependimento e de uma nova vida em Cristo Jesus. Estes homens aqui, então, eles foram humilhados. Diz que aquela pessoa possessa, então, ela vai contra aqueles filhos de Seva e, olha, eles levaram uma boa de uma surra e tiveram que ir embora. Mas as pessoas ficaram sabendo disso e as pessoas ficaram temerosas ao Senhor e começou a haver um mover naquele lugar. Diz a palavra no verso 17: chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles. Interessante que um fato que era algo que traria uma desonra aparente, não, veio para mudar o coração daqueles homens, tanto judeus que não criam no Senhor, quanto os gregos que tinham ali sua cultura, que tinham ali os seus deuses. E esses homens começaram a crer no Senhor. Interessante isso. Eles creram porque eles viram que é necessário uma vida de intimidade com Deus para desfrutar da glória do Senhor. Você quer ser um homem muito abençoado? Você quer ser uma pessoa muito abençoada? Você precisa começar a desfrutar do conhecimento da palavra do Senhor, da entrega à palavra do Senhor. Você precisa querer agora fazer parte realmente do povo de Deus. Verso 8: muitos dos que creram vieram confessando
e denunciando publicamente as suas obras. Muitas pessoas se dizem, agora eu creio, se dizem cristãs. E cristão é imitador de Cristo. Cristão é aquele que crê realmente em Cristo Jesus. E essas pessoas vieram confessando. O que eu confesso? Eu confesso meus erros. É tão bonito quando uma pessoa que ela tem um sério defeito e ela encontra o Senhor Jesus, então ela olha para aquele defeito, olha para Jesus e fala, meu Jesus, eu confesso, tenho pecado contra ti nesta área, eu quero agora ser mudado, eu reconheço que estou deficiente, que sou um pecador, que tenho agredido a tua santidade nesta área, e eu agora deixo o meu pecado. Interessante isso, publicamente as suas próprias obras. As pessoas não têm vergonha de falar o que eram, porque agora elas vão começar a mostrar o que são em Cristo Jesus. Há pessoas que não gostam de falar do seu passado, e o passado realmente muitas vezes é um passado de mancha, é um passado triste, mas através de um depoimento, como do programa Restaurando Vidas, de um testemunho, as pessoas começam a analisar. Aqueles que ainda não conhecem o Senhor falam, olha, essa pessoa era assim, mas depois que ele foi para Jesus, a vida dele foi transformada. Eu quero esse Jesus para mim. E esses homens aqui, essas mulheres, eles vinham confessando publicamente as suas obras e falando, olha, isso estava errado na minha vida, isso estava errado. Se você chegar num consultório médico e o médico perguntar o que você tem, você falar, não tenho nada, como você vai ser tratado? Então você precisa saber que você está doente, precisando de Jesus. A palavra do Senhor diz que também muitos do que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. A pessoa, quando ela está realmente em Cristo Jesus, quando ela tem realmente o Espírito Santo na sua vida, ela pega aquelas coisas que eram agradáveis à carne, ao mundo, e queimam, e jogam fora, porque aquilo não faz mais parte da sua vida, não faz mais parte dos seus objetivos. Agora ela quer viver para agradar a Deus. Alguns ali que mexiam com rituais macabros, com artes mágicas, eles reuniram todos aqueles seus livros, todos aqueles seus aparatos de magia, amontoaram ali e queimaram. Sabe por que eles queimaram? Eles estavam dizendo, olha, esse tipo de vida não é mais a minha vida. Esse tipo de atitude não faz mais parte da minha vida. Agora eu estou rompendo com o meu passado. Muitas pessoas querem estar dentro da igreja, mas continuar com os velhos hábitos. Eu ainda fumo, eu ainda bebo, eu ainda falo mal do vizinho, eu ainda vou na pornografia, eu ainda faço aquilo. Não, se você tem o Espírito Santo como aquele que ama você e que dirige os seus passos, as suas obras são totalmente diferenciadas. As pessoas que continuam assim, mesmo estando dentro da igreja, ainda não tiveram um encontro com o Espírito Santo, porque todos aqueles que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. A palavra do Senhor diz que assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Quando os homens se entregam ao Senhor Jesus, quando mulheres se entregam ao Senhor Jesus, se reconhecem como pecadores, denunciam as suas obras, quando eles realmente rompem com o passado, há um grande poder do Senhor no meio do povo. Diz a palavra aqui que a obra do Senhor, a palavra do Senhor crescia. Sabe por que crescia? Porque o povo agora tinha uma nova vida, porque o povo dava um ótimo testemunho, e as pessoas olhavam e falavam, olha como é que mudou esse povo, olha como é que essa gente toda foi transformada. É Deus que transformou esse povo. Eu quero o Deus dessa transformação para mim. Eu amo, eu quero amar esse Deus também. Você não pode falar que é de Jesus continuando da mesma maneira. Você que se diz sacerdote, você sabe perdoar as pessoas, você consegue amar aquela pessoa que chega à sua igreja, você consegue abraçar aquela pessoa que ainda está sem um banho. Você tem feito isso? É muito fácil ficar em cima de um púlpito. Olha, isso deve ser assim, isso deve ser assado, mas é preciso você descer daí, amar as pessoas. Todas as pessoas que são modificadas pelo Espírito Santo são pessoas diferentes e amorosas, porque Deus é amor. Eu quero orar pela sua vida.
Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio da tua palavra. Tu és o Deus das transformações. Assim como houve um avivamento nesse lugar, provoca hoje, Senhor, pelo teu Espírito Santo, um avivamento nessa casa, nesse local de trabalho. Em nome de Jesus, que essa pessoa que está assistindo hoje esse programa seja totalmente transformada pelo poder da tua palavra. Tu és o Deus que cura, tu és o Deus que transforma. Em nome de Jesus, faz uma obra nessa vida, pela tua misericórdia e pelo teu poder. Amém. Eu queria falar para você procurar uma igreja. Procure a palavra do Senhor, mas não procure uma igreja qualquer. Procure uma igreja onde a palavra do Senhor é expressada dentro da verdade. E outra, compare, busque, procure, confronte. Deus te ama e Ele quer você restaurado. Posso clamar pela fé, posso encher.